Você já se pegou, gritando com alguém que você ama, por exemplo, e logo depois sentiu aquela espécie de culpa esmagadora, aquela voz na cabeça dizendo: "Cara, eu não deveria ter feito isso. Por que que eu sempre estrago tudo?", entende? Então você pede desculpas, promete que vai mudar, mas dias depois você está lá, no mesmo cenário, com as mesmas palavras afiadas saindo ali da sua boca. É como se fosse um ciclo sem fim, não é mesmo? Se você parar para pensar, é a explosão, uma culpa, um pedido de desculpas e depois todo o ciclo se repete de novo. Mas e se eu te dissesse que isso não significa, na verdade, que você é uma pessoa ruim e que existe um caminho real, prático e eficaz para que você possa quebrar definitivamente este padrão que você está? Acompanhe esse raciocínio comigo. Vamos imaginar que o seu cérebro ele é como se fosse uma casa com vários andares. No último andar deste edifício, desta casa, está lá o córtex pré-frontal. E é lá que mora, vamos dizer, a parte mais sábia de você. Aquela que consegue pensar bem antes de falar, ponderar cada palavra e encontrar palavras melhores e fazer escolhas melhores também. É como se ele fosse o adulto responsável pela casa. No andar do meio está o sistema límbico, que é responsável pelas suas emoções. Aqui vivem a alegria, o medo, a raiva, o amor também. É como uma sala cheia de crianças brincando. Elas são bem intensas, barulhentas e às vezes até mesmo uma delas faz birra também. E no porão da casa nós temos a amígdala. Não aquela da garganta, sabe? Mas a amígdala do cérebro. A amígdala é como se ela fosse o alarme de incêndio da casa. Ela não vai pensar, ela só vai reagir às coisas ali. Qualquer sinal de fumaça, mesmo que seja o vapor ali da panela, ela vai reagir e vai disparar um alarme interno, onde vai dizer ali na sua cabeça perigo, ataque, lute, corra. Agora imagina só. Você chega em casa depois de um dia difícil, talvez cansado, estressado, o seu parceiro ou o seu filho falam alguma coisa que te incomoda ali naquele momento, ou acaba tendo algum tom de voz que te irrita ali por qualquer motivo. A amígdala, lá no porão, ouve isso que aconteceu e começa a disparar o alarme. Porque perceba só, para ela não é só uma frase que foi dita. Para ela, na verdade, é uma ameaça completa. E quando esse alarme dispara, o adulto que está lá no andar de cima, no nosso córtex pré-frontal, ele fica totalmente sem energia elétrica. Ele literalmente desliga por alguns segundos. E o que isso necessariamente significa para você? Significa que você fica ali por alguns momentos sem acesso à parte ali do seu cérebro que poderia dizer: calma, respira, não leve isso para o lado pessoal. Cuide das palavras que você vai dizer aqui. E em contrapartida, quem que vai assumir o controle agora? Vai ser o andar do meio, as crianças emocionais. E no calor do momento, a que fica gritando mais alto é a que nós chamamos de raiva. Isso inclusive parece até um pouco com aquele filme Divertidamente também, não é mesmo? A raiva começa a tomar controle ali do sistema, né, ali de toda a casa ali, de tudo que está acontecendo. E é exatamente por isso, por a raiva tomar controle das coisas, que você acaba falando coisas que você na verdade nem queria dizer. Por isso que a sua voz sai alta demais, por isso que o corpo inteiro treme
o coração às vezes dispara e até mesmo às vezes parece como se a gente estivesse totalmente fora de si, não é mesmo? Porque se você parar para pensar, de certa forma, você realmente está. O piloto automático, ele assumiu ali o volante. E sabe o que é mais interessante disso tudo? É que muitas vezes a raiva, ela nem era a emoção original que você estava sentindo ali naquele momento. Ela funciona mais como uma espécie de capa que o seu cérebro coloca ali por cima de algo ainda mais vulnerável, que pode ser, por exemplo, o medo de não ser ouvido, ou pode ser a tristeza de você se sentir sozinho também, ou até mesmo o cansaço acumulado depois de semanas tentando dar conta de tudo. Mas o seu cérebro, tentando te proteger, ele transforma tudo isso em raiva. E por que a raiva? Bom, porque a raiva ela é uma emoção muito poderosa, porque ela te dá muita energia para você lutar. E quando o alarme está tocando e todo o seu corpo ele se enche de adrenalina. E é como se você tivesse uma tempestade dentro de você. O coração bate mais rápido, as suas mãos começam a suar, os seus músculos vão ficando mais tensos. E é aqui que está o seu sistema nervoso simpático em ação. Este é o nome dele, sistema nervoso simpático. Não é tão simpático assim, se você parar para pensar, que nada mais é do que o seu mecanismo de luta ou fuga. E sabe o que é mais difícil? É que esse estado ele é contagiante. Se você começa a gritar, a outra pessoa que está, que está nesta situação junto ali com você, ela também entra no modo de defesa. E agora, neste momento, vocês têm dois cérebros totalmente reativos tentando resolver um conflito. E isso está mais parecido para você tentar apagar um incêndio jogando cada vez mais gasolina. E bom, como eu falei, falando sobre a chave para você sair desse ciclo. A chave para você sair desse padrão, ela não está em você prometer que nunca mais vai se irritar. A chave, na verdade, ela está na consciência. Porque, veja bem, isso aqui é muito importante que você entenda bem. Não é possível você mudar uma coisa que você não consegue perceber que tem dentro de você. E você perceber isso, começa com algo muito simples, que é simplesmente você pausar, você parar. Então, o primeiro passo é você simplesmente parar. Quando você sentir que a raiva ela está subindo, perceba o sinal no corpo. O coração vai bater mais forte, você vai sentir um calor ali no seu rosto, uma tensão ali talvez no maxilar ou nas mãos. Estes, na verdade, são os primeiros sinais de que a sua amígdala está disparando. E neste momento, apenas reconheça: ok, eu estou ativo agora, estou ativado. Eu estou entrando no meu modo de defesa. E é aqui que vem talvez a parte mais difícil. Não responda, não ataque, não tente resolver nada no calor da emoção. Se você precisar, até diga em voz alta: eu preciso de um momento para me acalmar. A gente conversa sobre isso depois. O próximo passo é você respirar, tão simples quanto isso. A respiração, ela é mais forte, mais poderosa do que a gente imagina e do que realmente parece. Quando você inspira pelo nariz e solta pela boca, você está enviando um sinal para o seu sistema nervoso dizendo: ei, não estamos mais em perigo. Você pode desligar o alarme. E isso você pode experimentar agora mesmo. Faça um teste. Inspire contando até 4. Puxe o ar e conte 4. 1, 2, 3, 4. Você pode segurar este ar por 2 segundos. Conta até 2. 1, 2. Você pode soltar lentamente contando até 6. Você vai perceber
que este simples ato, fazendo essas contas, vai fazer com que o seu corpo naturalmente comece a se acalmar. E agora que você entendeu ali que a raiva estava surgindo, e você usou a sua respiração para começar a acalmar o seu corpo, você pode começar a se perguntar: o que realmente está acontecendo comigo? Esta raiva que eu estou sentindo, ela está escondendo alguma outra coisa? Como, por exemplo, tristeza, medo, cansaço? O que eu preciso neste momento? E o que talvez a outra pessoa possa estar precisando também? Observar é bem diferente do que reagir. É dar um passo para trás e ver o cenário todo, ao invés de ficar somente no seu ponto de vista. Quando você se sentir pronto para falar, volte com a intenção de conectar e não de vencer uma discussão. Você pode usar frases como, por exemplo, quando você falou aquela coisa, quando você falou aquilo, eu me senti. E aí você diz a frase. E uma outra opção também é dizer: eu preciso de ajuda para lidar com isso, porque eu estou me sentindo de tal e tal maneira. Você consegue perceber como provavelmente isso muda totalmente o jogo? Em vez de acusações, o que você está fazendo aqui é trazer mais vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, ela desarma totalmente uma situação que por vezes pode ser extremamente caótica. Talvez hoje você ainda se sinta muito preso nesse ciclo de explosão, de culpa e de repetição. Mas entenda, você não precisa ser definido pelos seus, vamos chamar assim, piores momentos. Todas as vezes que você escolher pausar, você vai estar construindo um futuro diferente. E isso não é só para você, mas para quem você ama também. E é claro, se você achar difícil isso, tente se lembrar. Não é sobre perfeição, é sobre presença. Não é sobre você nunca errar, é sobre você voltar, reparar e tentar de novo. É sobre você se tornar, pouco a pouco, uma pessoa que se comunica com muito mais consciência, compaixão e sem causar feridas. Você consegue. Eu sei que você consegue. Bom, se esse vídeo de alguma forma fez sentido para você, compartilha com alguém que também merece sair desse ciclo. E se você quiser aprender a como trazer mais consciência para você e para as suas relações também, além de se inscrever aqui no canal, é claro, eu vou deixar um link aqui na descrição do treinamento de 8 semanas de atenção consciente, onde nós aprendemos a trazer mais consciência, aprendemos a lidar com o desconforto também, e também com as situações agradáveis, é claro, com a finalidade de trazer um pouco mais de luz, um pouco mais de consciência para uma vida melhor para você e para todas as suas relações. E lembre-se, como um recado final, eu deixo aqui: você consegue, eu sei que você consegue.